Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Quero falar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha opinião sobre uma obra que já está bem consolidada dentro do mercado de quadrinhos americano, né? O quadrinhos ocidental tal, e dentro da Marvel Comics. Eu estou falando inclusive, por que eu estou falando, né? Por causa dessa edição belíssima. Como é que eu vou botar aqui assim? Belíssima de Os Supremos da Marvel Comics, que foi lançado em 2002, o volume 1. Ele, na verdade, esse volume aqui contém todo o material dos Supremos. Quer dizer, todo o material que presta, né? Todo o material que presta. Porque, na verdade, o Supremo tem 3 volumes. Porém, o terceiro volume não tem nada a ver com os outros dois. Foi meramente um caça-níquel horroroso, péssimo. Olha aqui. Esse daqui é Os Supremos, volume 3. Tá? Os Supremos, volume 3, que tem uma arte que eu detesto, uma arte bem ruim, e a história também não é grande coisa, tá? Grande coisa. Foi escrita pelo Jeff Loeb, ou Loeb, não sei como é que se lê o nome dele, e a arte o Joe Madureira, com a arte do Joe Madureira, que é um artista que eu não gosto. Então, o Supremo 3 nunca teve expressão nenhuma e não entrou neste volume, aqui nesse volume gigantesco, muito bacana, que é chamado de Grimório. Eu achei até um interessante o nome que eles usaram, porque Grimório remete àqueles volumes que eram escritos à mão, né? Manualmente. Eles eram descritos por gente que tinha uma caligrafia. Muitos monges, né, escreveram alguns grimórios, apesar de que o grimório não é muito associado à igreja, a igreja católica, não. Ele é mais associado até à bruxaria, a livros, né, que traziam receitas e coisas do tipo, que eram feitos à mão e eram todos costurados à mão, eram belíssimos, alguns existem ainda, isso é muito bacana. Então a Panini agora está lançando alguns volumes assim muito sensacionais nesse formato Grimório aqui. Olha a capa imitando couro, é muito bacana mesmo, essa pintura super minimalista, totalmente minimalista, metade do escudo do Capitão América. Eu adorei essa edição aqui, achei muito bacana mesmo. E indico para vocês, tá? Se você não tem os Supremos, eu já indico de cara essa edição aqui, que eu achei belíssima. E a aplicação de cor brilhante, ó, como ela tem um trabalho metalizado, né? Uma aplicação metalizada. Muito bem. O que contém aqui? Aqui contém o que já saiu nessas duas edições aqui, ó. Volume 1 e volume 2. Tá? Isso aqui na famosa coleção de luxo. Os Supremos e os Supremos 2. Tá? Então, o material, eu já garanto para vocês, é muito bom. Acho que a grande maioria conhece os Supremos, até porque os Supremos é uma das principais fontes de inspiração para o famoso UCM, o Universo Cinematográfico da Marvel. Aqui os filmes, né? Do Homem de Ferro, do Capitão América, do Vingadores, principalmente. Todos eles têm uma influência muito grande aqui do Supremos, tá? Dos Supremos. Então, esse aqui, para mim, é obrigatório para qualquer fã de quadrinhos de super-herói, os Supremos. Aqui é engraçado que aqui a pintura também já era metalizada. Legal isso. Não lembrava. Bom, então, agora um detalhe, né? Vamos chamar um detalhe para o formato, né? O Grimório, ele é um pouco menor do que a edição luxo, tá? Deixa eu mostrar aqui na frente. Tá vendo? Aqui é preto com preto. Vamos botar assim, ó. Ela é uma edição menor do que a de luxo, tá? E, logicamente, ela não é tão confortável de você manusear e ler do que as de luxo. As de luxo são muito melhores nesse sentido e a página é um pouco maior. Mas a intenção aqui é criar um novo formato. Como eu costumo brincar sempre, a Panini, por exemplo, com os Supremos, só não lançou ainda uma edição rolo. É a única edição que falta, porque eles já lançaram em todos os formatos possíveis. Até livro, né? Livro, book, né? Livro de literatura escrito, né?
Eles já lançaram o Supremo já saiu em todos os formatos possíveis. Mas realmente é uma obra digna de estar sempre sendo revivida. E nada é mais colecionável do que uma coisa que você vai gostar de ler e reler, ou filme que você vai gostar de ver e rever. Não é? Colecionar é isso, é gostar de reviver aquelas emoções sempre. Né? E os Supremos realmente é muito digno disso. Primeiro porque ele tem uma equipe de criação, equipe de criadores daqui, de narradores da história, da primeiríssima qualidade, né? Apesar de você poder ter alguma restrição a um ou a outro, claro, todo mundo tem direito a ter uma opinião divergente, lógico, óbvio. Mas a dupla Mark Millar e Bryan Hitch já tem já tinham, quando lançaram o Supremo, uma bagagem extraordinária, absolutamente extraordinária. Tá? Eles já tinham feito, por exemplo, juntos, como é que chama? O Authority. O Authority tem coisas... Stormwatch, lembrei. Stormwatch e o Authority, lá no final dos anos 90, já tinha essa combinação explosiva, mágica. Mark Millar nos textos, na criação, né, propriamente dita, e Bryan Hitch na narração das imagens, o artista genial. Bryan Hitch, para mim, é o top 10. Ele está no meu top 10 de artistas favoritos. Se tiver Bryan Hitch na arte, eu já vou comprar o quadrinho, não interessa quem escreveu, não interessa quem é o personagem, não interessa nada. Eu vou comprar porque a arte dele é sensacional. O que ele faz é obra de arte, é para vocês pôr em galeria. Tá? Ele é um artista extremamente detalhista, extremamente retratista, ele é um fotógrafo, sei lá, um cineasta, porque ele faz a coisa fluir nas páginas de uma maneira incrível e sem caricatura. Ele praticamente não usa estilizar personagens, estilizar objetos, não. Tudo dele é o mais retratista possível. Então é um artista assim que eu nem discuto, não aceito críticas, não dá, tá? E depois ele fez o Stormwatch, o Authority, que eu vou lembrar de cabeça, tá, gente? E os Supremos 2002 e os Supremos 2005. O outro não tem nada a ver com ele, com essa dupla. E aí, ele também fez Quarteto Fantástico, uma fase, os dois, a dupla, Mark Millar e Bryan Hitch, fez uma fase maravilhosa, tem até um ônibus bacana mesmo, que eu adoro, do Quarteto Fantástico com essa dupla, Mark Millar e Bryan Hitch. Bom, então falamos um pouquinho sobre as edições e falamos um pouquinho sobre os artistas, muito acima da média. Vamos falar agora do conteúdo. O conteúdo é uma coisa controversa, complicada. Controversa não é porque seja ruim, não, tá, gente? É controversa porque você tem que avaliar um pouquinho mais em profundidade. Você não pode ficar só na superfície. Na superfície é espetacular, é sensacional, é inesperado, não tem figurinha marcada, não tem. É tudo ali, é inesperado, né? Ainda mais se você leu lá em 2002. Eu não li em 2002, não, tá? Eu li em 2012. Quando eu voltei a ler quadrinhos, exatamente por causa dos Supremos. Pra vocês terem uma ideia, tá? Eu tinha parado de ler quadrinhos em 1998, mais ou menos, e voltei a ler em 2012 porque eu comprei os Supremos do Mark Millar e do Bryan Hitch. É punk, né? E tem até um editorial, tem um prefácio feito, se não me engano, foi o Joss Whedon. Não me lembro quem foi que fez o prefácio agora. Talvez tenha sido o Joss Whedon, que viria a ser diretor de Vingadores. E ele falou exatamente a mesma coisa que eu falei. Que, infelizmente, esses dois sujeitos insuportáveis, o Mark Millar e o Bryan Hitch, me obrigaram a ele e a mim a voltar a ler quadrinhos, porque os Supremos realmente foi muito impactante. Eu diria que os Supremos é tão impactante como uma obra que, de certa forma, ele é um filhote bastardo, não é um filhote direto porque não existe uma conexão. Aliás, a conexão é zero, porque a obra que eu estou falando original é Watchmen. Supremos é filhote bastardo diretamente bastardo, mas, né, com uma conexão muito forte de Watchmen, tá? Lógico que o Watchmen tem personagens totalmente diferentes que foram criados pelo Alan Moore, né, e pelo Dave Gibbons,
e foi publicado pela DC Comics, pela DC Comics. Pela DC Comics, pela linha, se eu não me engano, já na linha Vertigo, se eu não me engano foi. Se não foi, foi um título à parte, né? Não tinha nada a ver, não tinha nenhuma conexão com o universo da DC Comics, como não teve nada a ver até recentemente. Se eu não me engano, agora em 2016, mais ou menos, não sei se foi 2016, mas agora, já há pouco tempo, é que o Geoff Johns foi convidado a trazer o Watchmen para dentro do universo da DC Comics. Mas isso é papo para outro vídeo que já está aí gravado, hein, gente? Aliás, eu vou ter que pedir aquele favor para vocês. Se inscrevam no canal, verifique se você está inscrito, né? Se você chegar até aqui, já bota um gostei aí ou não gostei, já faz parte da brincadeira. Deixa o hype e venha para o nosso clube de membros VIP. Tá? Isso é muito importante. E os nossos vídeos, eles são atemporais. O nosso canal, tudo que está publicado no nosso canal, você vai poder pesquisar sempre. Porque o que eu mostro, o que eu apresento, são coisas eternas. São itens consolidados de quadrinhos, de filme, de série, de mangá, de anime, do que você quiser. São itens que vão continuar no gosto popular eternamente. É cultura pop, né, gente? E cultura pop consolidada. Não é cultura pop que saiu hoje, que saiu ontem, não. É uma coisa que já está estabelecida. Muito bem. Ele é filho bastardo, Supremo é filho bastardo, obviamente, por causa da maneira clara e óbvia que o Mark Millar, que já tem, né, sempre teve uma pegada debochada na hora de trabalhar os super-heróis, desde a época de Stormwatch, né? O que ele fez com Stormwatch foi um verdadeiro deboche, né? E o que ele faz no Authority é um pouquinho além ainda, né? São super-heróis que não estão nem aí para ser super-heróis, exatamente como o Watchmen. Eles viram super-heróis por coisas independente da vontade deles. Eles viram porque viram, ou porque são extremamente vaidosos e querem se exibir. São os super-heróis que eu chamo de hipócritas. Os super-heróis hipócritas ou cínicos. Eles são hipócritas e cínicos. Por quê? Porque eles, na verdade, eles não estão nem aí, eles não têm altruísmo nenhum, eles não têm nada de bons samaritanos, eles não estão preocupados com os outros, eles estão preocupados em ter poder, riqueza, projeção social, serem famosos. É isso que eles têm na mente. Todos eles. Melhor, com exceção de um. Um dentro dos Supremos não pode ser considerado como apenas uma pessoa interessada em si mesmo, totalmente egoísta e egocêntrico. Todos são, menos um. Tá? E se você pensar um pouquinho, também existe um personagem lá em Watchmen que também, apesar de não ser eticamente correto, moralmente correto, ele também se preocupava com os outros. Era o Rorschach. O Rorschach, realmente, lá, a preocupação não era ele, pelo contrário. Ele não gostava nem de tirar a máscara, ele queria ser sempre o Rorschach. Tudo bem que ele era psicótico, maluco, demente total, mas ele, de certa forma, queria o bem da maioria, queria liberdade, queria que as pessoas tivessem direito de escolha, essa coisa toda. Nos Supremos, é o Capitão América, né, gente? Porque o Capitão América sempre foi e sempre será um ponto fora da curva. Não tem como mexer no Capitão América. Você pode sacanear o Homem de Ferro, você pode sacanear o Thor, o Hulk, o Gigante, a Vespa, sei lá. Você pode sacanear todos eles aí e seus alter egos, né? Seus alter egos. Você pode fazer isso. O Capitão América não dá para mexer nisso. O Capitão América, ele é, acima de tudo, uma ideologia. Ele é um sujeito extremamente íntegro que praticamente não existe, né? Um ser humano, aquela química que entrou no corpo dele, transformou ele no super soldado, também deixou ele dessa forma. É lógico que isso eu estou falando aqui é uma brincadeira, porque ele já era assim quando não era o Capitão América, né? Ele era um patriota ao extremo, era um ser extremamente corajoso, extremamente destemido, que buscava a justiça para os outros desde sempre, enfrentava batalhas quando ele não tinha poder nenhum para isso, ele já fazia isso. Então a integridade do Capitão América começa muito antes dele, começa no Steve Rogers ali, bem fraquinho, bem franzino, bem bobão, né? Bobão no sentido de não ter
força física para se impor, né? Muito bem. Então, o Capitão América é o único personagem que sobrevive à hipocrisia e o cinismo maravilhoso, tá? Hipocrisia e o cinismo maravilhoso do Mark Millar e do Bryan Hitch. É lógico que você vai dizer assim, poxa, mas isso aí não é legal, né? Esses personagens assim. Sim, por um lado, é questionável, é muito questionável você ver os heróis da sua infância, os seus queridos. Eu, por exemplo, que adoro o Homem de Ferro, esse sim é um dos meus favoritos. Eu fico um pouco chateado com algumas abordagens que ele faz na história, lógico, né? Lá no fundo, que chato, tal, mas não é ruim em nenhum momento. Torna a história toda muito mais imprevisível e, logicamente, muito mais interessante. A cada página que você gira, você não tem ideia de se a coisa vai percorrer o caminho que, tradicionalmente, as histórias de quadrinhos de super-herói percorriam, né? Até os Supremos ou até o Watchmen. Mas, veja bem, o Watchmen é um universo paralelo, personagens que não existem. Foram criados para contar aquela história. Os Supremos não, os Supremos está mexendo, tudo bem, no universo paralelo também, mas você está mexendo nos ícones da Marvel. Capitão América, Thor, Hulk, Gigante, Vespa, Homem de Ferro, você está mexendo com essa galera aí, e outros que aparecem também na história, né? Mas Homem-Aranha, tal, você mexe nessa galera toda. E é muito complicado, precisa ser muito corajoso mexer nisso. Mas a Marvel, que a partir de 98 fez uma grande revolução nas suas temáticas, nas suas abordagens, criando histórias mais adultas, né? Ele deu liberdade total ao Mark Millar e ao Bryan Hitch também para fazer isso em Os Supremos. E ficou excepcional. Excepcional mesmo, apesar de serem super-heróis cínicos, interesseiros, egoístas, hipócritas, são tudo isso aí sim, exceto o Capitão América. O Capitão América é maior do que isso, tá? É mais ou menos como o Super-Homem na DC. Não dá para você denegrir a imagem do Super-Homem. O cara é incólume, é indestrutível, inclusive no ideal dele. Ele não é só invulnerável, ele é invulnerável também no que ele representa, né? E o Capitão América é a mesma coisa. Com uma pequena diferença que o Super-Homem não é terrestre, né? Ele é extraterrestre e é quase Deus, né? É imbatível, né? O Capitão América tem uma força muito mais humana, porque ele é um ser humano que apenas ganhou quimicamente um poder um pouco, quimicamente ou fisicamente, as duas coisas, ganhou uma força maior, uma agilidade maior, mas de resto ele é um ser humano vulnerável e tudo mais. Então o Capitão América, na minha opinião, tem uma representatividade maior, mais intensa nessa questão da ética, da moral, dos costumes, das opiniões, totalmente acima da média dos seres humanos, tá? E isso o Millar manteve. Não mexeu em nada, o Capitão América continua sendo extraordinário nessa história. Um cara impecável, sabe, passa os 2 volumes sem cometer algum grande deslize, erros, naturalmente, as pessoas erram, mas mantendo sempre a ética, a moral e os costumes dele, tá? Mas os outros não, os outros o deboche é total e completo, né? O Homem de Ferro, por exemplo, mantém aquela personalidade que ficou famosa no filme. Aliás, eu acho até que ele tirou muito da personalidade do filme dos Supremos, porque anteriormente o Homem de Ferro não tinha ainda aquela pegada do deboche, da ironia, daqueles comentários ácidos que o Tony Stark faz no filme dos Vingadores, né? Ele se torna E eu acho, então, que uma das inspirações que o UCM, que o Universo Cinematográfico da Marvel, se aproveitou foi essa personalidade muito mais típica, muito mais característica, muito mais bem demarcada do Tony Stark dos Supremos. O Tony Stark anterior era um pouquinho mais convencional, um pouco mais normal, com algum drama, com algum humor, mas menos. Aqui ele pega pesado com o Tony Stark, que é um personagem que tem importância muito grande dos Supremos. Além disso, ele vai fazendo a mesma coisa com os outros. Ele vai para o Thor e torna o Thor um deus duvidoso. Até que ponto aquele cara é um deus, até que no ponto. Então, na história, na maior parte da história, ele é narrado como uma figura dúbia, diferente, e assume muito daquela característica mais, vamos botar assim, negativa do nórdico, do deus nórdico, que não tem muitas regras, não tem muitas
muitos tabus sociais, que faz absolutamente tudo que dá na cabeça dele, tudo que dá na cabeça dele. Ele bebe pra caramba, ele come pra caramba, ele frequenta os piores lugares do mundo e é visto como um hippie, um cara que é contra o sistema. Aí vem uma visão ideológica e até política muito forte do Mark Millar, que a gente sabe que tem esse viezinho, né? E ele, então, abusa do personagem do Thor para fazer esse tipo de crítica aos governos, às liberdades, à opressão. Então, o Thor tem uma pegada nesse sentido. Tá? Se você for ver o Hulk, o Banner, que tem outra coisa importante dos Supremos, tá, gente? Nos Supremos, o super-herói ele é apenas uma parte da história. Né? Existe uma importância até maior em alguns alter egos, como é o caso do Bruce Banner em relação ao Hulk, que você não vai encontrar as histórias em quadrinhos mais normais, onde o Hulk é mais importante do que o Bruce Banner. Aqui não. Aqui quem tem personalidade, força e é bem interessante para a história é o Bruce Banner, que é um sujeito com um desvio de caráter assim completamente absurdo. Ele realmente é um sujeito com várias mazelas, vários pecados pessoais, que nascem muito dessa coisa ele se sentir inferior. Ele se sente muito inferior porque, apesar de ser um cientista brilhante, ele não consegue ser um cientista tão brilhante quanto Tony Stark, Reed Richards ou o Henry Pym, o Homem-Formiga, o Homem-Gigante, Jaqueta Amarela, com todos aqueles nomes que o Henry Pym já assumiu. Então ele morre de inveja de todo mundo e é a inveja que é a mola propulsora do Banner, tá? Logicamente, ele passa por situações absolutamente ridículas, absolutamente desprezíveis, até por causa da personalidade dele e também porque ele é exposto a algumas coisas por uma questão de necessidade para o Hulk, né? Para que o Hulk possa intervir da maneira correta, porque esse Hulk dele é aquele Hulk descontrolado, aquele Hulk, né? Que realmente é um problema. Você liberta ele para conseguir um determinado objetivo, depois você tem um desastre para controlar ele e trazer ele de volta. Né? Então é um problema grave. Se você pensar já falei do Capitão América, falei do Homem de Ferro, falei do Thor, falei do Hulk. Se você falar no Pym, é outro sujeito com um caráter abominável na história. Ele abusa do direito dos autores de meio que sacanear o Henry Pym e transformam todos eles, não só o Pym, mas em pessoas muito mais humanas, no sentido em que eles têm defeitos de caráter graves e têm dramas pessoais graves. Tá? Uma coisa meio interligada a outra, ou bem interligada a outra. É uma coisa que se funde, que dá uma consistência aos personagens incrível, sensacional. É lógico que eles não estão ali para combater o vilão, o mal, salvar a humanidade, salvar o próximo. Não estão nem aí para essa porra. Isso aí para eles não vale nada. Vale nada. Mas, de certa forma, mesmo com essa intenção subsidiária de ajudar alguém, eles acabam fazendo bem, acabam tendo alguns sucessos, tendo algumas vitórias que favorecem a todo mundo. Mas os objetivos pessoais dele não tem nada a ver com o altruísmo, o bom samaritanismo e o que você quiser, exceto o Capitão América. Esse, sim, esse continua lutando pelos outros, não tem o menor interesse, não tem vontade de ganhar nada com aquilo ali. Tá? E tem momentos absolutamente pitorescos, inclusive de confrontos entre eles, que depois ficou também uma marca do CM, né? No CM também, os heróis do Vingadores, eles vivem em choque, eles vivem em conflito. Né? É um grupo que ficou muito marcado por essas idiosincrasias, por esses conflitos internos. Né? Os Vingadores, desde que nasceram, eles são um grupo tão heterogêneo que é difícil eles conviverem. E mesmo assim, nas histórias em quadrinhos, no cinema também, eles têm que conviver para conseguir alguma coisa, para conseguir alguma vitória, para conseguir salvar algumas pessoas, tal. Aí depende do enfoque, do momento, da história, do autor e de um monte de outras coisas, né? Mas, basicamente, é um grupo extremamente heterogêneo, totalmente diferente do Quarteto Fantástico, por exemplo, que é um grupo bem homogêneo. Mesmo os X-Men, principalmente no início, né, e até os anos 80 e tal, eles também tinham uma ligação muito grande e ainda continuam tendo objetivos maiores que superam os interesses individuais. Apesar de cada um ali ter os seus interesses individuais, eles abrem mão dos direitos individuais para combater, principalmente em defesa da sociedade mutante, né?
né, desse grupo étnico, digamos assim, né? Então eles superam as diferenças pessoais e vão em frente na hora do combate, é tudo pelos mutantes. Então, os Vingadores, sim, é o mais heterogêneo de todos. Os Inumanos, mais ainda, é um grupo muito coeso que dificilmente eles entram em divergência, principalmente porque eles obedecem ao rei, né, ao Raio Negro. Mas então você percebe que os Vingadores, a marca dos Vingadores sempre foi essa, e é muito bem explorada pelo Mark Millar e pelo Brian Hitch. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui que ele vem com uma faixazinha que eu tirei aqui para ler, mas ele vem na quarta capa com essa faixazinha aqui bem bacana, apresentando o conteúdo, né? Para não ficar um livro assim totalmente sem informação quando a embalagem está lacrada, você pode ter alguma informação por essa tarjazinha aqui, que vem com as informações, vem com código de barra, esse negócio todo aqui, tá? Então, realmente, gente, os Supremos, qualquer edição que você tenha, seja a edição de luxo mais antiga, que é essa daqui, né? Aliás, tem uma versão anterior a essa, tá, gente? Essa aqui é a segunda versão. Quando eles lançaram o volume 2, esse aqui, eles relançaram ela com o volume 1 nesse aqui. Aí eu mantive os dois, mas existe um volume anterior com a capa um pouquinho diferente. Mas esse volume atual, ele é aquele que eu chamo de edição definitiva. Por quê? Porque além de trazer os dois volumes anteriores, ele traz uma série de materiais extras, bônus, que são sensacionais, são muito legais mesmo. Inclusive os anuais. Se eu não me engano, tem 2 anuais aqui de Os Supremos, que saiu na época. E que, se eu não me engano, não consta, não consta na edição de luxo. Na edição de luxo, o número 1, você tem Ultimate, The Ultimate Volume 1, do 1 ao 13, só. Não tem o anual. Aqui é a mesma coisa. As edições de 1 a 13 de Ultimate Volume 2, que saiu em 2005. Esse aqui saiu em 2002, lá nos Estados Unidos, e aqui em 2005, lá nos Estados Unidos. E essa edição aqui não. Ela tem muito mais material, quer dizer, para quem gosta dos Supremos, já gosta muito dos Supremos, pode até ter a edição de luxo, mas como eu, vai querer ter também o Grimório, que é muito legal mesmo, sensacional. Gente, se você chegou até aqui, bota um gostei pra gente aí, ou não gostei. Se inscreva no canal, vem pro nosso clube de membros VIP, é muito baratinho, gente. A partir de R$3 você pode dar uma força pro canal. Deixe seu hype, muito importante também pra gente, tá? E nos comentários, o que você acha dos Supremos? Acha tão bom quanto eu acho, apesar deles serem todos desprezíveis? Até a próxima.